Existe uma possibilidade que raramente consideramos com seriedade. Talvez as lições mais transformadoras daquele que chamamos de mestre jamais tenham sido escritas nos livros que chegaram até nós. Talvez existam ensinamentos que foram deliberadamente afastados dos olhos das multidões, não porque fossem falsos, mas justamente porque continham uma verdade tão profunda e libertadora que ameaçava as estruturas de poder da época. Estamos falando de sabedoria que não tratava apenas da salvação da alma, mas dos poderes de regeneração que residem adormecidos em cada ser humano. Nesta jornada de hoje, vamos mergulhar nessas verdades que foram consideradas perigosas demais para serem reveladas. Vamos explorar fragmentos de conhecimento que a instituição religiosa julgou desafiadores demais para permitir que chegassem às mãos do povo comum. E garanto que a última revelação que compartilharei com você possui o potencial de transformar completamente sua compreensão sobre a vida, sobre espiritualidade e principalmente sobre sua própria capacidade de gerar cura. Antes de seguirmos adiante, convido você a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e compartilhá-lo com alguém que você sente que precisa ouvir essas palavras. Comente o que está pensando e como essas verdades ressoam em você, porque ao longo desta conversa você descobrirá revelações que não apenas desafiarão sua visão tradicional, mas também despertarão um poder interior profundo que talvez você nem sabia que possuía. O homem de Nazaré foi muito mais do que um contador de histórias ou um pregador de amor. Ele foi um portador de mistérios ancestrais, de uma sabedoria que diversos estudiosos ao longo da história identificaram com correntes esotéricas e gnósticas de seu tempo. Pesquisadores reconhecidos mundialmente, que dedicaram suas vidas ao estudo do cristianismo primitivo, demonstraram que textos encontrados em escavações arqueológicas revelam um mestre radicalmente diferente daquele apresentado nos sermões convencionais. Nesses escritos antigos, ele ensina aos seus seguidores mais próximos que o reino da divindade não se encontra em céus distantes, mas no interior de cada pessoa. E esse reino interior estava intimamente relacionado com algo extraordinário: a capacidade de curar, de transformar e de elevar a consciência humana a patamares superiores. Reflita sobre este aspecto intrigante. Por que razão os evangelhos aceitos oficialmente mostram o mestre realizando curas extraordinárias, mas nunca explicam o método que ele utilizava, nem ensinam outras pessoas como poderiam replicar esses feitos? Se sua missão era realmente expandir a luz e compartilhar sabedoria, não seria natural que ele transmitisse essas chaves a todos os seus discípulos? É precisamente aqui que adentramos o território do conhecimento proibido, daquilo que foi intencionalmente silenciado através dos séculos. Textos que não foram incluídos na compilação oficial e tradições orais que sobreviveram nas margens da história sugerem fortemente que ele não apenas curava, mas ensinava que todos os seres humanos podiam despertar esse potencial interior. A capacidade de regeneração não era exclusividade dele, mas sim um poder latente em toda a alma que se conectasse com sua essência divina. Historiadores que dedicaram décadas ao estudo de evangelhos alternativos afirmam que certos trechos que foram eliminados ou censurados descreviam o mestre transmitindo ensinamentos ocultos apenas para aqueles que estavam espiritualmente preparados. Nessas passagens, a cura era apresentada não como um espetáculo público, mas como um processo íntimo de despertar interior. A energia vital, aquele sopro divino que os antigos hebreus conheciam por um nome sagrado, podia ser canalizada conscientemente para restaurar a harmonia tanto do corpo físico quanto do espírito. Mas surge uma pergunta inevitável: por que ocultar esse conhecimento tão valioso?
A resposta pode ser desconfortável para muitos, porque o poder de curar quebra a dependência das estruturas religiosas institucionalizadas. Se cada pessoa descobre que dentro de si existe um poder divino capaz de curar, de transformar e de conectá-la diretamente com a fonte da criação, que papel resta para as instituições? Que necessidade haveria de intermediários entre o humano e o divino? Essa é precisamente a razão pela qual esses ensinamentos foram considerados perigosos e heréticos. Faça uma pausa por um instante e reflita sinceramente. Você já experimentou alguma vez na sua vida como uma oração profunda, uma meditação sincera, ou até mesmo a simples intenção de amor, direcionada a outra pessoa, podia gerar alívio, paz ou até recuperação física? Muitas pessoas já vivenciaram isso, mesmo que não soubessem explicar racionalmente o que aconteceu. O Mestre, segundo os evangelhos que foram proibidos, ensinava precisamente isso: que a fé não era um dogma rígido a ser seguido cegamente, mas uma força viva, uma vibração capaz de mover montanhas e restaurar aquilo que parecia perdido para sempre. Em um dos textos gnósticos descobertos no Egito, somos informados de que o verdadeiro milagre não consiste em desafiar as leis físicas, mas em transformar o coração humano. E nessa transformação interior, afirmava o Mestre, reside a chave para despertar os dons ocultos. O poder de curar não começa nas mãos que tocam o enfermo, mas na consciência que se transforma. Primeiro ocorre a cura do coração, e depois o corpo físico segue esse mesmo movimento luminoso. Consegue imaginar quão revolucionária era essa mensagem no primeiro século da nossa era? Um povo oprimido por impérios e autoridades religiosas, ouvindo que não precisava de templos de pedra, nem de rituais complexos, porque dentro de cada ser já existia o templo vivente e o poder criador. O Mestre estava plantando sementes de liberdade espiritual, e essa liberdade era vista como uma ameaça direta ao poder estabelecido. Esse conhecimento sobreviveu em correntes místicas como os essênios, grupo ao qual muitos pesquisadores vinculam o próprio Mestre. Os essênios praticavam rituais de purificação, seguiam dietas naturais e realizavam exercícios de respiração consciente que buscavam manter o corpo e o espírito em perfeito equilíbrio. Investigações profundas sobre evangelhos alternativos ligados aos essênios sustentam que essas práticas eram parte do círculo de ensinamentos secretos, onde a cura não era apenas física, mas integral e holística. Se conectarmos todos esses elementos, percebemos um padrão absolutamente claro. A figura do Mestre como curador não era a de um homem que realizava magia sobrenatural, mas a de um professor que recordava às pessoas o poder oculto que já habitava dentro delas. Essa é a verdade que tentaram apagar da história. Essa é a semente proibida que hoje voltamos a desenterrar das profundezas do esquecimento. E isto é apenas o começo da nossa jornada. À medida que avançamos, descobriremos fragmentos ainda mais ocultos, revelações que mostram um Mestre que não apenas curava feridas e doenças, mas que entregava aos seus seguidores as chaves de um poder genuinamente transformador. Mas preciso adverti-lo. O que vem a seguir pode desafiar completamente tudo aquilo que você acreditava conhecer sobre espiritualidade e sobre sua própria natureza. Considere a possibilidade de que os milagres relatados não eram atos isolados para demonstrar poder divino, mas sim a manifestação visível de um conhecimento oculto que foi transmitido de geração em geração. Um conhecimento que vinculava o espírito humano com as forças invisíveis do universo, capaz de ativar processos de regeneração que a ciência daquela época não tinha condições de compreender. Se isso for verdade, então a pergunta que surge naturalmente é inevitável: que parte desses ensinamentos se perdeu no tempo e que parte foi deliberadamente ocultada?
Os evangelhos aceitos oficialmente descrevem cenas onde o mestre toca um cego e este recupera a visão, onde um paralítico volta a caminhar, ou onde um leproso é purificado instantaneamente. Entretanto, nenhum desses relatos explica qual método ele empregava, nem quais eram os princípios espirituais por trás desses acontecimentos extraordinários. Em contraste marcante, os textos gnósticos e apócrifos insinuam que a chave residia na consciência elevada, na vibração da palavra pronunciada e na fé como força criadora genuína. Não era magia no sentido fantasioso, mas conhecimento aplicado. Um dos textos mais importantes descobertos arqueologicamente nos mostra um mestre que insiste repetidamente que a luz e o poder residem dentro do próprio ser humano. O reino está dentro de vocês e fora de vocês, declara em uma de suas passagens mais célebres. E se o reino está dentro, também está a capacidade de curar. Sob essa perspectiva, cada milagre relatado nos textos oficiais seria apenas uma demonstração do que todos podemos alcançar quando despertamos nossa consciência. Os antigos compreendiam profundamente que o poder da palavra é criador. Na tradição hebraica, o universo inteiro foi formado pelo Verbo, pela palavra divina que traz existência ao que antes não existia. O mestre, ao pronunciar palavras de bênção ou de cura, não estava fazendo um gesto meramente poético ou simbólico. Estava usando a vibração consciente como ferramenta de transformação. Filósofos e teólogos contemporâneos afirmam que ele não veio trazer uma nova religião, mas despertar a consciência do sagrado em cada instante da existência. A partir dessa consciência expandida, a palavra pronunciada se converte em energia viva, capaz de transformar até mesmo a matéria física. Pense nisto por um momento. Você já não sentiu alguma vez como uma palavra de incentivo pode elevar seu ânimo completamente, ou como uma palavra cruel pode adoecer o coração? Agora imagine um mestre que dominava o poder da palavra em seu nível mais elevado, capaz de alinhar a mente e o corpo de quem a escutava com a frequência da cura. Não seria completamente lógico que as curas realizadas fossem, em essência, resultado dessa força verbal, unida à fé de quem a recebia? Outra chave fundamental aparece nas práticas de respiração e oração profunda que muitos investigadores associam aos essênios. Esse grupo, que vivia em comunidades apartadas perto do Mar Morto, dedicava sua existência ao estudo da lei sagrada, à pureza e à meditação contemplativa. Sua visão de mundo incluía a compreensão de que o corpo era um templo sagrado e que mantê-lo em equilíbrio era parte essencial da vida espiritual. Alguns estudiosos sugerem que o mestre, antes de iniciar seu ministério público, esteve em contato direto com essas comunidades e aprendeu suas práticas. Se isso é verdadeiro, então seus ensinamentos de cura não eram improvisados, mas parte de uma tradição ancestral cuidadosamente preservada e transmitida. Traduções de evangelhos alternativos revelaram textos onde o mestre ensina aos discípulos a se conectarem com as forças da terra, da água, do ar e do sol. Essas forças, descritas como aspectos vivos da criação, eram canais de energia vital. Segundo esses escritos fascinantes, a cura não dependia de ritos externos impostos, mas da comunhão consciente com as forças vivas da natureza e com a luz interior de cada ser. Não é profundamente revelador que essas ideias tenham sido mantidas ocultas e marginalizadas da tradição oficial? Mas a história nos mostra repetidamente que o conhecimento oculto sempre encontra caminhos para sobreviver. Durante séculos, correntes místicas como a alquimia espiritual e outras tradições esotéricas conservaram fragmentos dessa visão sagrada. Todas elas coincidem em um ponto fundamental. O ser humano é portador de uma centelha divina,
Um núcleo sagrado que, quando desperta, libera um poder genuinamente transformador. E esse poder não apenas eleva a alma, mas também restaura a vida no corpo físico. A pergunta que quero fazer a você agora é esta: o que aconteceria se hoje redescobríssemos completamente esses ensinamentos? O que mudaria na sua vida se você soubesse, com absoluta certeza, que dentro de você existe uma fonte de cura e harmonia que não depende de nada externo? Médicos contemporâneos de universidades renomadas têm demonstrado através de estudos científicos que a meditação, a oração e a fé geram respostas fisiológicas mensuráveis capazes de melhorar a saúde. O que a ciência moderna começa a comprovar com equipamentos sofisticados é exatamente o que o mestre ensinava há 2 milênios, que a mente e o espírito são portas de acesso direto à cura. Porém, há algo ainda mais profundo nesses evangelhos proibidos: a insistência absoluta de que o amor é a força central que ativa todo o poder. O mestre não apresentava a cura como um truque ou uma técnica mecânica que poderia ser aprendida friamente, mas como o fruto natural de uma união de compaixão, fé e conexão profunda com o divino. Sem amor genuíno, não havia milagre. Com amor, até mesmo o impossível podia se manifestar. Essa verdade simples e poderosa foi ocultada porque devolvia a dignidade e o poder ao indivíduo comum. Pare um instante e reflita comigo profundamente. O que você sentiria se compreendesse que cada vez que você ama genuinamente, está abrindo um canal de cura para si mesmo e para os outros? Que impacto teria na sua vida cotidiana descobrir que cada ato de bondade, cada palavra de alento, cada pensamento luminoso é, na realidade, uma força curadora em movimento constante? Até este ponto, vimos como os textos proibidos e as tradições ocultas nos apresentam um mestre que não apenas curava, mas que ensinava outros a despertar seu poder interior adormecido. Entretanto, o mais fascinante é que esses ensinamentos não se limitavam a curar o corpo físico. Falavam de algo muito mais amplo e profundo: a cura da alma, a integração total do ser e o despertar de faculdades espirituais que hoje chamaríamos de poderes ocultos. Muitos dos evangelhos apócrifos, especialmente os de origem gnóstica, apresentam um mestre que insiste repetidamente na necessidade de conhecer a si mesmo. Aquele que conhece a si mesmo encontrará o reino, lê-se em um texto antigo descoberto. Essa frase, aparentemente simples, esconde um mistério imenso. Conhecer-se não significa apenas compreender nossos pensamentos ou emoções superficiais, mas descobrir aquela centelha divina que habita no mais profundo do nosso ser. E é justamente ali, nesse núcleo espiritual, onde se despertam os poderes ocultos de regeneração. Reflita sobre isto. O que aconteceria se a enfermidade não fosse vista unicamente como um problema físico, mas como um desequilíbrio entre corpo, mente e espírito? Essa visão holística que hoje encontramos em muitas terapias integrativas já estava presente no ensinamento do mestre, segundo as fontes marginalizadas. A verdadeira cura implicava restaurar a harmonia interior completa, reconectar o ser humano com a fonte divina. Quando isso ocorria, o corpo físico seguia naturalmente o mesmo caminho de regeneração. Estudiosos reconhecidos que investigaram o contexto histórico real do mestre afirmam que muitos dos relatos de milagres não devem ser compreendidos como atos mágicos, mas como símbolos de uma transformação muito mais profunda. Ele não vinha apenas curar corpos, mas libertar almas, mostrar que o ser humano podia transcender as limitações impostas pelo medo, pela opressão e pela ignorância. A cura, portanto, era a manifestação externa de uma revolução interior. Nesse contexto, a fé adquire um significado completamente novo. Não é simplesmente acreditar cegamente em algo externo, mas ativar uma força interna,
construir uma ponte entre a consciência individual e o divino universal. Textos antigos que foram perdidos, mas citados por diversos padres da igreja primitiva, falavam do mestre como o portador de um conhecimento secreto que só podia ser transmitido àqueles que estavam preparados espiritualmente. Esse conhecimento era a chave da fé ativa, a fé que move energia e gera mudanças reais no mundo material. Detenha-se um momento e reflita sinceramente. Acaso não sentimos em nossas próprias vidas como a esperança, a confiança e a certeza podem transformar situações aparentemente impossíveis? O que outra coisa é a fé, senão a convicção profunda de que o invisível é tão real quanto o visível? O mestre ensinava a viver a partir dessa certeza inabalável. E é precisamente nela onde os milagres se tornam possíveis. Mas há mais revelações surpreendentes. Segundo alguns manuscritos gnósticos, o mestre falava da luz interior como uma chama capaz de expandir-se e tocar outras pessoas. Essa metáfora é profundamente reveladora. Se levamos dentro uma centelha divina, então cada vez que a acendemos com amor, compasão ou verdade, essa luz se converte em um fogo curador. Alguns investigadores compararam isso com o que hoje chamamos de energia vital, conhecido por diferentes nomes em culturas orientais. Culturas diferentes, linguagens distintas, mas uma mesma verdade universal. O ser humano é um canal de energia curadora. Consegue imaginar o que significava esse ensinamento em um mundo dominado por impérios e autoridades religiosas que monopolizavam completamente o acesso ao sagrado? Dizer às pessoas que elas mesmas podiam curar, que dentro de seu coração estava o reino e que não necessitavam de intermediários para acessar a divindade, era um ato profundamente revolucionário. Por essa razão, esses ensinamentos foram perseguidos e rotulados como heréticos, não porque fossem falsos, mas precisamente porque eram libertadores demais. Inclusive dentro dos evangelhos oficiais encontramos lampejos dessas verdades. Quando o mestre envia seus discípulos a pregar, dá-lhes a instrução de curar enfermos, expulsar demônios e levar paz a cada casa. Isso indica claramente que ele não guardava esses dons apenas para si, mas os compartilhava com seus seguidores. Se o fazia, é porque acreditava firmemente que qualquer pessoa, com a fé e a preparação adequadas, podia manifestar o mesmo poder. De fato, em um dos evangelhos canônicos encontramos uma declaração ainda mais audaciosa. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, e até maiores fará. Que outra prova necessitamos de que o mestre considerava a cura como um dom universal? No entanto, com o passar dos séculos, a instituição religiosa foi progressivamente restringindo essas interpretações. Disseram-nos que os milagres eram feitos extraordinários que só podiam pertencer ao Filho de Deus e que ninguém mais poderia repeti-los. Mas a realidade histórica é que os primeiros seguidores acreditavam firmemente que os dons espirituais eram para todos. Escritos dos primeiros líderes comunitários atestam que nas comunidades iniciais havia pessoas que curavam e regeneravam em nome do Mestre. Foi somente depois, quando a instituição religiosa buscou consolidar poder e controle, que essas práticas foram sendo progressivamente apagadas. A grande pergunta é: o que ocorreria se hoje retomássemos essa tradição ancestral? O que aconteceria se cada um de nós começasse a explorar com seriedade e devoção a conexão entre nosso espírito, nossa consciência e nosso corpo? Muitos testemunhos modernos de curas inexplicáveis apontam que esse poder continua vivo, aguardando ser redescoberto. Amigo, amiga que me escuta neste momento, quero convidá-lo a refletir profundamente. Você está disposto a considerar que dentro de você existe um poder oculto que pode transformar sua vida
e a daqueles que você ama? O que significaria para você despertar essa centelha divina que o Mestre dizia que todos levamos no mais íntimo do nosso ser? Chegamos finalmente ao ponto culminante desta jornada. Percorremos um caminho fascinante de descobertas. Vimos como os textos proibidos e as tradições ocultas revelam um mestre que não apenas curava, mas que ensinava outros a despertar o poder divino em seu interior. Compreendemos que a cura, segundo essas fontes, não era um espetáculo milagroso, mas a manifestação de um conhecimento profundo sobre a união entre corpo, mente e espírito. Mas agora chegamos à revelação mais importante e poderosa de todas, aquela que foi cuidadosamente ocultada porque podia mudar para sempre a relação entre o ser humano e o divino. Esse ensinamento é o seguinte: o Mestre afirmava que o verdadeiro templo não está feito de pedra, nem se encontra em uma instituição, mas habita dentro de cada um de nós. Você é o templo. Você é o lugar onde mora a presença divina e, portanto, o poder de curar, de transformar e de criar não é externo, mas interno. Esta verdade, registrada em evangelhos proibidos e defendida por correntes gnósticas, é talvez o ensinamento mais revolucionário que jamais foi pronunciado. Um texto antigo o expressa com claridade absoluta. Se você extrair o que está dentro de você, isso que você extrair te salvará. Se não o extrair, isso que você não extrair te destruirá. Esta frase encerra o coração da mensagem proibida. Todo o poder está dentro de você. Tudo o que você precisa para curar, para elevar-se, para despertar, já está presente no seu interior. O Mestre não veio lhe dar algo que você não tinha. Ele veio recordar-lhe o que você já é. Porque esse ensinamento foi ocultado tão cuidadosamente? Porque elimina completamente a dependência de estruturas externas. Se você compreende que é templo vivente, que o Espírito mora em você, que a centelha divina está acesa no seu interior, então você já não necessita de mediadores nem de rituais impostos por uma instituição. Você descobre que sua conexão com a fonte criadora é direta, imediata e pessoal. E isso, para os poderes religiosos e políticos da época, era perigoso demais. Um grande mestre espiritual escreveu séculos mais tarde: não busque no exterior o que já possui em seu interior. Todo o universo está dentro de você. Essas palavras ressoam profundamente com o que o Mestre ensinava aos seus discípulos em segredo, que a divindade não se encontra no distante, mas no íntimo. Ao despertar essa verdade, o ser humano se converte em um canal de cura e transformação, não por algo que recebe de fora, mas por aquilo que libera desde dentro. Pense nisto cuidadosamente. Quanto mudaria sua vida se você entendesse que não é um ser limitado, mas um templo onde mora a plenitude divina? O que ocorreria se cada dia você recordasse que no seu interior está a mesma força criadora que moveu o Mestre a curar, a liberar e a transformar? Esse é o verdadeiro segredo proibido. Esse é o poder que a instituição ocultou, porque empodera o indivíduo e o libera de qualquer manipulação externa. A ciência moderna começa a redescobrir, sob outros nomes, aquilo que esses ensinamentos já proclamavam há 2 milênios. Hoje sabemos que a meditação pode modificar a estrutura do cérebro, que as emoções positivas fortalecem o sistema imunológico, que a fé e a esperança geram mudanças fisiológicas mensuráveis. Tudo isso apenas confirma que o ser humano é um templo vivo, onde se cruzam o físico, o mental e o espiritual. O que o Mestre ensinava não era superstição, era conhecimento profundo da natureza humana e sua conexão com o divino. E aqui chegamos ao ponto mais transformador de todos. O Mestre afirmava que seus discípulos podiam fazer obras maiores que ele mesmo. O que isso significa? Que sua mensagem não era de exclusividade, mas de expansão.
Ele não queria ser adorado como um ser inacessível, mas ser imitado como um professor que mostrava o que todos podiam alcançar. O poder de curar, de liberar e de transformar não era um privilégio exclusivo dele, mas uma herança para todos os que despertassem. Esse ensinamento, embora proibido e marginalizado, sobreviveu nos corações de buscadores espirituais ao longo dos séculos. Esteve presente nas correntes místicas, nas tradições ocultas, nos sábios que se atreveram a olhar além dos dogmas. E hoje, ao trazê-lo novamente à luz, converte-se em um convite para você. Redescubra o templo que você é. Desperte a centelha que você leva dentro. Permita que o amor e a luz fluam através de você, como forças curadoras. Agora te pergunto diretamente: o que você fará com essa revelação? Deixará como uma ideia inspiradora que logo esquecerá? Ou a converterá em uma prática diária, em um caminho de despertar? Você se atreve a reconhecer que é um templo vivo, que a divindade habita em você e que esse poder pode transformar sua vida e a daqueles que te rodeiam? O segredo proibido que desenterramos não é apenas conhecimento teórico, é um chamado. Um chamado a viver desde a plenitude, desde a fé ativa, desde o amor que cura e libera. Um chamado a recordar que o divino não está longe, está aqui, pulsando no seu interior. Querido buscador da verdade, este é o momento de decidir. Foi dito que a verdade nos faz livres. Hoje essa verdade ressoa novamente. Você é templo, você é luz, você é poder. Escolha despertar. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a deixar seu comentário compartilhando suas reflexões, a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras e a se inscrever neste canal, porque juntos podemos continuar resgatando os ensinamentos ocultos que transformam vidas e libertam almas. Explore mais conteúdos aqui no canal que vão continuar expandindo sua consciência e conectando você com sua verdadeira natureza divina. E recorde sempre, o maior milagre não é mudar o mundo exterior, mas despertar o poder divino que sempre esteve dentro de você.